Você sabe o que é treinamento comportamental? Já adianto a você que são competências que trazem benefícios para a vida profissional, bem como auxiliam na realização das tarefas do dia a dia de uma empresa. Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento está no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. Para conversar conosco sobre treinamento comportamental, teremos Ellen Neves, psicanalista e hipnoterapeuta. Paralelamente aos atendimentos terapêuticos, ela é uma das treinadoras do Instituto Iluminar, que realiza treinamentos de desenvolvimento pessoal, com forte impacto emocional e também desenvolvimento profissional nas áreas de liderança, vendas e comunicação. Convidada anunciada, me resta também convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados possam nos auxiliar sempre. O Comunidade do Conhecimento começou! Esse é o programa Comunidade do Conhecimento, que você acompanha pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Treinamento comportamental é uma capacitação oferecida por algumas empresas que visam aperfeiçoar habilidades nos colaboradores. Para melhor falar sobre esse assunto, converso agora com a psicanalista e hipnoterapeuta Ellen Neves. Ellen, seja muito bem-vinda ao programa Comunidade do Conhecimento. Muito obrigada, Laine. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Ellen, eu quero começar realmente tentando entender e saber o que seria o treinamento comportamental. O treinamento comportamental de forte impacto emocional, ele visa desbloquear potencialidades que estão ali muitas vezes represadas na pessoa por conta de traumas do passado, por conta de crenças limitantes, por conta de medos que ela tem e que ela não consegue superar. Então ela acaba não vivendo a sua potencialidade, fazendo tudo que ela gostaria de fazer. Ela acaba até muitas vezes desistindo dos próprios sonhos por conta desses bloqueios. Então existe toda uma técnica, toda uma metodologia para que ela acesse esses bloqueios e possa liberar toda essa energia, todo esse potencial. Então as pessoas que saem dos treinamentos, elas saem muito mais autoconfiantes, com muito mais empoderamento, autoestima, para fazer e ser tudo aquilo que elas desejam ser na vida. E o treinamento comportamental já é uma prática nas organizações? Sim, existem várias organizações que inclusive investem nos seus colaboradores, mandam, às vezes, no nosso treinamento aberto, e também existem organizações que têm um número grande de colaboradores que fecham uma turma para que seja feito para aquela turma essa metodologia. E assim, é extraordinário, porque mais de 90% das pessoas, elas são demitidas, são contratadas por currículo, mas são demitidas por comportamento. E muitas vezes são padrões de comportamentos que elas trazem da sua criação, dificuldades, limitações, dificuldades de trabalhar em equipe. Isso tudo é trabalhado nos nossos treinamentos e ela acaba tendo um relacionamento muito melhor, uma comunicação muito mais assertiva, uma postura, um posicionamento de liderança que acaba contribuindo para os rendimentos, para a produtividade da empresa. A gente está falando, da parte dos colaboradores. Sim. Mas existe um treinamento específico para líderes? Sim, existe. Aí, no caso, a gente adapta as nossas dinâmicas para essa habilidade, a habilidade da liderança. Mas tudo envolve autogerenciamento das emoções, autoconhecimento, comunicação,
está tudo envolvido no nosso comportamento. E existe uma idade mínima que pode passar por esse treinamento? Então, o que a gente indica é a partir de 16 anos, mas tudo é uma coisa a ser avaliada, porque existem pessoas que são mais maduras, existem pessoas que não, mas assim, no geral, a partir de 16 anos já pode participar. A gente tá falando, eu tô falando com ela tá com a vozinha um pouquinho rouca, porque justamente esse fim de semana eles tiveram um treinamento de alto impacto, é assim Exatamente. que fala, né? Exatamente. Nós tivemos esse final de semana o Master Consciente, uma imersão de 3 dias, começa na sexta-feira à noite, sábado o dia todo. Nós fomos para uma chácara, chegamos de manhã e saímos à noite, e no domingo a gente encerrou até 2h30 da tarde. E lá a gente fez vários exercícios, várias dinâmicas, onde a gente acessa as principais emoções. Então a gente se entrega, né? E por conta dessa entrega, eu tô com a voz um pouco rouca. E existem dinâmicas diferentes para públicos diferentes? Sim, depende das habilidades que você quer desenvolver. No caso, esse treinamento foi um treinamento aberto, cujo principal objetivo é empoderamento, força pessoal, autoconfiança, autoestima, nesse sentido, das pessoas saírem muito mais seguras de si para a vida, para suas metas, para os seus objetivos. No caso da empresa, ela pode falar se ela quer desenvolver mais uma habilidade, mais outra. E a gente tem várias dinâmicas que a gente pode trabalhar para atender a demanda da empresa. Atualmente a gente fala bastante sobre depressão, ansiedade, algo que tem afetado o mundo inteiro, né? Não Sim. só os brasileiros, enfim. E esse treinamento ajuda bastante nessa área que é tão afetada? Muito, muito. Inclusive, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e está ali no topo da depressão também, que são transtornos que aumentaram cerca de 25% pós-pandemia. Então, hoje as pessoas estão muito doentes. E é triste porque as pessoas muitas vezes não conhecem métodos alternativos, complementares, diferentes daquele padrão. Então, elas acabam muitas vezes caindo na medicação ou, às vezes, até nem procurando ajuda e indo cada vez mais para o fundo do poço, chegando a extremos como o suicídio. E existem, sim, várias técnicas, várias metodologias que trabalham a sua mente, que trabalham o seu comportamento, onde você vai ser capaz de se autocurar, onde você vai ser capaz de trabalhar a verdadeira causa que está gerando em você aquela ansiedade, aquela depressão, aquela dificuldade que você tem. E a partir do momento que você trata a causa, você deixa de ter os sintomas, porque isso, na verdade, é sintoma. E a gente, antes, né, eu estava até conversando com você e falando que às vezes as pessoas até não procuram por um receio de encontrar o seu verdadeiro eu. Isso realmente acontece? Acontece, infelizmente, porque é aquela coisa, se você não mexe na ferida, se você não lava, se você não higieniza, não faz o que precisa ser feito, ela nunca vai ser curada. Então você vai colocar panos ali em cima, abafar, mas o problema está ali. Então o primeiro passo para você resolver é você encarar. É você admitir, procurar ajuda e encarar, dar o primeiro passo. Porque a partir daí você já está no caminho da cura. Mas esse primeiro passo é difícil para algumas pessoas, só que ela acaba postergando e jogando sujeira para debaixo do tapete. Aí, muitas vezes, procura ajuda, no caso da terapia, né, que eu também sou terapeuta, procura ajuda no extremo. É muito mais difícil, não significa que a gente não consegue, mas é muito mais difícil e teve muitos mais prejuízos. Então, se ela tem essa consciência de que algo não está tão legal na vida dela, ou muitas vezes ela está bem, mas ela quer melhorar ainda mais, é um excelente caminho para ela buscar. E a gente estava falando sobre líderes mesmo, que procuram às vezes vocês para darem palestras e ajudar nesse treinamento com os colaboradores. Para os líderes, qual seria o melhor momento para que eles os procurassem, para que realmente desse esse treinamento aí para os seus?
Sim, hoje a gente tem muitos problemas, inclusive existe uma estatística que fala que as pessoas elas se desligam da empresa por conta do gestor. Em 60% dos casos é problemas com o líder, com a liderança, incompatibilidade ou vícios de comportamento que aquele gestor tem que dificulta ele nesse processo. Então eu acho assim que a maioria dos líderes são colocados nos seus cargos por competência técnica. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela é uma ótima vendedora e aí ela é colocada para liderar uma equipe de vendedores e ela não é treinada para liderar pessoas, para gerenciar pessoas. Então, ela tem aquela habilidade, mas ela não sabe liderar pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que você está na posição de líder, você precisa entender sobre comportamento, sobre como a mente humana funciona, sobre o que está dentro de você que pode estar afetando negativamente a sua equipe, reconhecer perfis comportamentais. Cada pessoa tem um perfil, entender sobre mapas mentais, que cada pessoa percebe o mundo, interpreta o mundo de uma forma diferente, a partir das experiências que ela viveu, da criação que ela teve. Então, assim, liderança é uma coisa que precisa ser desenvolvida em qualquer tempo. Antes de continuarmos esse bate-papo que está muito interessante, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Comunidade do Conhecimento. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária UniCesumar, programa produzido pela Fundação Cesumar. Tenho como convidada Ellen Neves, que é psicanalista e hipnoterapeuta. Estamos conversando sobre treinamento comportamental. Continuando a falar então sobre o treinamento comportamental, de que forma que é organizado esse treinamento? São dias específicos, 3 dias, que você tinha falado desse em específico, aliás, mas são 2, 3 dias, uma semana, ou cada ocasião tem uma organização diferente? Sim. No contexto dos treinamentos abertos, a gente sempre trabalha com esse tempo. Sexta-noite, sábado dia todo e termina domingo após o almoço. E no contexto empresarial, depende da disponibilidade da empresa, a gente adapta. Geralmente eles fazem um day training, que é aquele dia de treinamento. Então o treinamento começa de manhã e termina no final da tarde. E atualmente, né, você é proprietária do Instituto Iluminar. E eu queria entender um pouquinho mais como que funciona o Instituto. O Instituto Iluminar é um sonho realizado. Eu fui funcionária pública durante 9 anos, até 2019. Trabalhava na Copel como socióloga. E desde 2015 eu entrei nesse mundo, nesse universo do desenvolvimento humano, do autoconhecimento e me apaixonei. Desde lá eu fiz vários cursos, várias formações, tenho mais de 20 formações e comecei meu processo de transição de carreira, que se concretizou em 2019. Em 2019, eu e meu esposo Cláudio montamos o Instituto, inauguramos o Instituto com o propósito de ajudar pessoas a se conhecer melhor, a buscar o seu potencial, a entender mais sobre a sua própria mente e assim poder viver uma vida muito mais leve, muito mais conectada com o seu propósito, com a sua verdadeira essência. Então lá nós promovemos treinamentos tanto corporativos quanto de desenvolvimento pessoal e também fazemos atendimentos individuais. Eu, como terapeuta, psicanalista, hipnoterapeuta, também trabalho a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e meu esposo na mentoria empresarial. E nessa parte individual, vocês atendem crianças também, adolescentes ou não? Atendemos, eu atendo crianças. E como que é o trabalho feito, que você daí junta um pouquinho de tudo, né? Da terapia, do comportamental, em adolescentes que hoje em dia, como a gente estava falando, de ansiedade e depressão, também tem afetado muito eles. Sim. E como que tem sido feito esse trabalho com as crianças e adolescentes? Então, no caso, cada caso é um caso. Mas, assim, a ansiedade é o maior problema que eu vejo ali na prática clínica, é o mais comum, problemas de ansiedade. Eu acredito que o estilo de vida
né? A internet, o celular, as redes sociais. Existe uma estatística que o brasileiro, ele fica em média 4 horas nas redes sociais. Ou mais, viu? Então, né, em média, mas eu acredito que tem bastante gente aí que tem mais que isso. E o que acontece? Essas práticas, sem perceber, existe, claro, todo um estudo da neurociência, liberação de dopamina, mas isso daí contribui para a ansiedade. Então, o próprio estilo de vida de hoje acaba levando as pessoas para esse problema, para esse transtorno. E as pessoas, como eu disse da outra vez, elas acabam indo para a medicação. A medicação, ela vai amenizar sintomas, mas ela não vai te curar. Nesse caso específico de doenças psicossomáticas, transtornos mentais, a medicação ela não vai curar, ela vai amenizar sintoma. Então você precisa sim buscar uma ajuda, buscar uma terapia para reprogramar sua mente, para entender seus comportamentos e trabalhar em profundidade na sua mente subconsciente o que está causando isso. Eu falei justamente de adolescentes para saber que se cuidar desde dessa fase ajudaria na fase adulta, nessa parte de comportamento. Se ele já estaria melhor adaptado na parte, quando você vai para o mercado de trabalho, quando Sim. você vai realmente para a vida real. Então... Com certeza. Nossa, não tem nem o que dizer, vai muito melhor. Quanto antes a pessoa trabalhar o autoconhecimento, melhor ela vai se posicionar na vida. Então, por exemplo, nesse final de semana nós tínhamos lá uma adolescente de 15 anos. Ela, no caso, é uma exceção. Como eu falei, em regra, a gente aceita a partir de 16. Mas ela já tinha feito um processo terapêutico comigo, já tem maturidade suficiente. O primeiro treinamento dela com a gente foi com 13. E ela estava em depressão profunda. Quando ela chegou com 13 anos, ela estava em depressão profunda. Há 1 ano, tomando medicação e fazendo terapia convencional sem resultados significativos. Então, a partir daquele processo terapêutico, dos treinamentos comportamentais, ela mudou completamente. E hoje ela é outra pessoa. Então, eu falo, se eu tivesse descoberto isso na minha vida, na adolescência, na infância, nossa, seria muito mais tranquilo, né? Porque ajuda muito, dá muito mais ferramentas, recursos para a pessoa lidar com os problemas, com os conflitos, com as dificuldades que todos nós enfrentamos na nossa vida. E as técnicas, eu queria saber um pouquinho mais das técnicas que vocês usam, nesses treinamentos. Sim. Tem algumas específicas que você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Então, a gente usa programação neurolinguística, gestalt terapia, hemotologia, análise transacional. Então, assim, são termos técnicos, né? Mas, basicamente, o que faz? Acessa o registro. No caso, uma das técnicas, acessa um registro traumático que a pessoa tenha e dissocia a emoção negativa da memória. Porque trauma é o quê? Uma memória do passado associada a uma emoção negativa. E todas as vezes que você acessa a memória, você acessa também a emoção. Muitas vezes a pessoa fica ali presa naquela emoção, naquela negatividade, anos e anos da vida dela. Então, no caso de trauma, são isso. Medos, fobias, que a pessoa possa ter. Também, a pessoa, ela ressignifica aquele problema, aquela dificuldade. Por exemplo, existem casos de fobia de avião, já atendi casos também de fobia de agulha, de fobia de dentista, que, na verdade, está associado a uma memória. A um trauma. Crenças limitantes é o que mais tem, ou seja, verdades individuais, aquilo que a pessoa acredita sobre ela mesma, sobre os outros, sobre o mundo e que limita a vida dela. Então, por exemplo, a pessoa passa por um relacionamento traumático, um relacionamento amoroso, e ela começa a acreditar que ela nunca mais vai conseguir ser feliz no relacionamento. Então, a crença, geralmente, ela é generalista. A pessoa generaliza aquilo para a vida. Ou ela não acredita nela mesma. Ela não acredita na sua própria capacidade.
ela se sente insuficiente. Por quê? Porque ela foi criada assim, ou porque ela ouviu muito isso. Então, são bloqueios que a pessoa vai internalizando e que muitas vezes ela chega numa certa idade, numa certa posição da vida dela, ela fala assim, eu me sinto estagnada, eu sinto que nada dá certo na minha vida, eu não consigo fazer tal coisa que eu gostaria de fazer. Por quê? Por causa das crenças. É as crenças, é a verdade que ela carrega com ela. E essas verdades, elas podem ser mudadas. Podem ser desbloqueadas para viver uma nova história, Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é maravilhoso ver os alunos, né? Pessoas que tinham dificuldade de falar em público, que morria de medo, não conseguia gravar um vídeo. Depois do treinamento, começar a gravar vídeo de depoimento, falar em público. Isso é maravilhoso, isso é muito gratificante. Ellen, eu preciso agradecer demais a sua presença. Volte mais vezes, porque esse assunto eu sei que renderia aí 3, 4 programas tranquilamente, né? Muito obrigada. Obrigada e seja sempre bem-vinda. Obrigada. Conversei com Ellen Neves, que ministra treinamentos de desenvolvimento pessoal e também desenvolvimento profissional nas áreas de liderança, vendas e comunicação. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas estaremos sempre na programação da Rádio e TV Universitária Unicesumar. Não esqueça de nos seguir, curtir e compartilhar nas nossas redes sociais. Até uma próxima oportunidade!